Roteiro refinado para audiobook mais esperto que o diabo, menos Napoleon, e Lexiste, uma prisão silenciosa. Ela não tem grades, não tem muros, não tem correntes visíveis, mas prende milhões de pessoas todos os dias. Essa pressão é mente sem comando. A mente dominada pelo medo, pela dúvida, pela distração, pela opinião dos outros, pela falta de propósito, pelo hábito de começar e não terminar, pelo costume de adiar a própria vida. É exatamente sobre essa prisão que Napoleon Hill fala em Mais Esperto que o Diabo. Este não é apenas um livro sobre sucesso, não é apenas um livro de motivação, não é apenas uma conversa sobre riqueza, é uma obra sobre domínio mental. O livro mostra de forma provocadora como uma pessoa pode passar a vida inteira acreditando que é livre, quando na verdade está sendo conduzida por forças que ela nem percebe. E a pergunta central é brutal. Quem está no comando da sua mente? Você decide o que pensa? Você decide o que faz? Você decide para onde vai? Ou você está apenas reagindo ao medo, às circunstâncias, aos problemas, às pressões e aos ruídos do mundo? Napoleon Hill constrói o livro em forma de uma entrevista com o diabo. Mas o ponto principal não é discutir religião. O diabo, dentro da lógica do livro, representa tudo aquilo que domina a mente humana. Quando a pessoa perde o controle de si mesma, ele representa o medo, a fraqueza de propósito, a procrastinação, o vício em distração, a aceitação passiva de uma vida pequena. O livro mostra que o grande campo de batalha da vida não está fora, está dentro. Antes de uma pessoa perder dinheiro, ela perde clareza. Antes de perder oportunidades, ela perde decisão. Antes de perder tempo, ela perde comando. Antes de perder a própria vida para a mediocridade, ela perde o domínio sobre os próprios pensamentos. Essa é a chave do livro. A dominação começa na mente. E o primeiro mecanismo dessa dominação é a alienação. Alienação não significa apenas estar distraído, significa viver sem direção própria. É quando a pessoa não tem um objetivo definido. Não sabe exatamente o que quer, não sabe por que levanta todos os dias, não sabe qual batalha está travando, não sabe que tipo de vida está construindo. Ela até trabalha, até se movimenta, até se ocupa, mas ocupação não é direção. A pessoa alienada pode estar cheia de tarefas e vazia de propósito. Ela passa o dia respondendo mensagens, resolvendo problemas, apagando incêndios, consumindo conteúdo, ouvindo opinião dos outros, reclamando da vida e dizendo que um dia vai mudar. Mas esse dia nunca chega, porque ela não decidiu de verdade. E quem não decide a própria direção acaba sendo conduzido por qualquer força externa, pelo medo, pelo mercado, pelo ambiente, pelos desejos imediatos, pelas distrações, pelos hábitos antigos. Essa é uma das mensagens mais fortes do livro. A mente sem propósito vira território ocupado. Quando você não planta uma ideia dominante na sua mente, o mundo planta por você. Quando você não escolhe seus pensamentos, o ambiente escolhe. Quando você não escolhe suas influências, qualquer voz entra. Quando você não define seu destino, qualquer circunstância vira comandante. E é assim que muita gente perde a vida. Não por uma grande tragédia, mas por pequenas concessões diárias, um adiamento hoje, uma desculpa amanhã, uma decisão evitada, uma oportunidade ignorada, uma conversa que enfraquece, um medo aceito como verdade, um sonho engavetado por vergonha, uma rotina sem consciência repetida por anos. E é aí que entra o segundo grande mecanismo do livro, o ritmo hipnótico. O ritmo hipnótico é a força da repetição. Tudo aquilo que você repete começa a ganhar poder sobre você. Pensamentos repetidos viram crenças. Crenças repetidas viram hábitos. Hábitos repetidos viram identidade. Identidade repetida vira destino. O livro mostra que a natureza não discute com aquilo que você repete. Ela apenas consolida. Se você repete medo, o medo se fortalece. Se repete dúvida, a dúvida se torna padrão. Se repete reclamação, a reclamação vira personalidade. Se repete procrastinação,
A procrastinação vira estilo de vida. Say repeat discipliner. A disciplina vira força. Se repete coragem, a coragem vira estrutura interna. Se repete propósito. O propósito começa a organizar sua vida. O ritmo hipnótico não é contra você, ele apenas fixa o que você alimenta. Por isso o livro é tão poderoso. Ele mostra que ninguém se torna fraco de uma vez. Ninguém se torna forte de uma vez. Ninguém se perde de uma vez. Ninguém se reconstrói de uma vez. Tudo acontece por repetição. A pessoa não acorda fracassada. Ela repete pensamentos, escolhas e comportamentos que a levam para esse lugar. A pessoa também não acorda extraordinária. Ela repete clareza, disciplina, aprendizado e ação até construir outro padrão. Então, a pergunta prática é: o que você está repetindo todos os dias? Você está repetindo coragem ou desculpa? Direção ou distração? Disciplina ou impulso? Propósito ou improviso? Fé, prática ou medo disfarçado de prudência? O livro mostra que o medo é uma das principais portas de entrada da dominação mental. Medo não aparece sempre gritando. Às vezes ele aparece como cautela exagerada, como perfeccionismo, como análise infinita, como ainda não é a hora, como vou esperar melhorar, como preciso estudar mais, como exceder errado, como o que vão pensar de mim. O medo inteligente, ele não precisa destruir você. Ele só precisa atrasar você, porque uma pessoa atrasada por tempo suficiente começa a acreditar que não nasceu para aquilo. Primeiro vem o medo, depois vem a dúvida, depois vem a indecisão, depois vem a paralisação, depois vem a frustração, depois vem a justificativa, depois vem a alienação. E quando esse ciclo se repete, ele vira ritmo hipnótico. A pessoa começa a dizer: eu sou assim mesmo, não tenho sorte. Minhavi, difícil, não adianta tentar. Já passou meu tempo. Não é para mim. Mas o livro mostra que muitas dessas frases não são verdades, são programações, são pensamentos, repetidos até parecerem realidade. Napoleão Hill não trata o fracasso como ponto final. Ele trata o fracasso como teste. Essa é uma das partes mais importantes do livro. O fracasso pode destruir uma pessoa quando ela o interpreta como identidade, mas pode construir uma nova pessoa quando ela o interpreta como informação. Fracasso não significa necessariamente incapacidade, pode significar plano errado, pode significar falta de preparo, pode significar ambiente inadequado, pode significar ausência de disciplina, pode significar parceria errada, pode significar falta de clareza, pode significar que um novo plano precisa nascer. O problema não é cair. O problema é se tornar um alienado depois da queda. O livro mostra que a adversidade tem uma função: forçar o ser humano a pensar quando tudo está confortável. Muita gente vive no automático. Mas quando a crise chega, a ilusão quebra, a pessoa é obrigada a olhar para si, obrigada a perguntar o que está errado, obrigada a rever hábitos, obrigada a reorganizar prioridades, obrigada a decidir se vai afundar ou se vai acordar. É por isso que, no livro, a derrota temporária pode carregar uma semente de vantagem. Mas atenção, essa semente não germina sozinha, ela só cresce quando a pessoa tem coragem de aprender. Quem usa o fracasso como desculpa se prende. Quem usa o fracasso como diagnóstico evolui. Essa diferença muda tudo. A mesma crise que paralisa um, desperta outro. A mesma perda que enterra um reposiciona outro. A mesma humilhação que destrói um, lapida outro. Não é a adversidade sozinha que define o destino, é a resposta mental diante dela, e é aqui que aparece o conceito do outro eu. O outro eu é uma das ideias mais fortes da obra. Ele representa a parte mais lúcida, firme e corajosa da pessoa. É a parte que aparece quando o medo perde o trono. É aquela voz interna que não negocia com a derrota, que não aceita viver rastejando, que não transforma uma queda em sentença, que não permite que a dúvida governe a vida. Mas esse outro não faz mágica, ele não trabalha no seu lugar.
Ele não elimina a necessidade de esforço. Ele não substitui disciplina, plano, ação e responsabilidade. Ele orienta, ele clareia, ele reorganiza, ele fortalece a decisão. Mas quem precisa agir é você. Esse ponto é essencial. Para não entender o livro de forma errada, Napoleão Hill não está ensinando fantasia, ele está ensinando comando. Mental, pensamento sem ação, vira ilusão. Fé sem movimento, vira auto-engano. Desejo sem plano, vira frustração. Propósito sem disciplina, vira discurso bonito. O livro pede decisão, prática, e o antídoto principal contra a alienação é o propósito definido. Propósito definido é saber exatamente o que você quer, mas não de forma vaga. Não é dizer, quero melhorar de vida, quero ganhar dinheiro, quero ser feliz, quero ter sucesso. Isso é desejo genérico. Propósito definido é mais preciso. É saber o que você quer construir. Porque isso importa que preço está disposto a pagar. Que tipo de pessoa precisa se tornar? Que hábitos precisa abandonar? Que ambiente precisa escolher? Que ação precisa repetir? Uma pessoa com propósito definido não é facilmente capturada por distrações. Ela pode até ser atacada pelo medo, mas não entrega o volante. Ela pode até enfrentar crise, mas não perde a direção. Ela pode até mudar o plano, mas não abandona o destino. O propósito definido é como uma bússola. Sem ele, qualquer caminho serve. Com ele, até o erro vira ajuste de rota. O livro mostra que poucas pessoas vivem com propósito definido, em maioria vive alienada, e essa é uma das grandes provocações da obra. Você pertence ao grupo dos que pensam por si mesmos ou ao grupo dos que são conduzidos? Essa pergunta dói porque obriga a honestidade. Não adianta dizer que quer liberdade se vive escravo de aprovação. Não adianta dizer que quer prosperidade se repete hábitos de escassez. Não adianta dizer que quer grandeza se foge de toda responsabilidade. Não adianta dizer que quer mudar se continua protegendo os mesmos padrões que te prendem. Liberdade começa quando a pessoa para de mentir para si mesma. Depois do propósito definido, vem a autodisciplina, né? Autodisciplina é domínio sobre si, é governar impulso. Governar desejo, governar emoção, governar palavra, governar rotina, governar atenção, governar pensamento. Sem autodisciplina, a pessoa vira refém do próprio estado emocional. Quando está animada, faz. Quando está cansada, para. Quando recebe elogio, continua. Quando recebe crítica, desaba. Quando tudo favorece, avança. Quando aparece dificuldade, abandona. Né? Isso não é liberdade. Isso é dependência emocional das circunstâncias. A autodisciplina cria estabilidade interna. Ela ensina a pessoa a fazer o que precisa ser feito mesmo quando a emoção não ajuda. E aqui está uma verdade dura. Quem não domina a si mesmo será dominado por alguma coisa. Pode ser pelo medo, pelo prazer imediato, pela comparação, pela opinião dos outros, pelo ambiente, mas será dominado. Por isso, no livro Dominar a Mente é a base de todo avanço. Outro ponto essencial é o ambiente ou livre d'exa. Claro que o ambiente influencia profundamente os hábitos de pensamento. Ambiente não é apenas o lugar onde você mora. Ambiente é tudo que alimenta sua mente. As pessoas com quem você conversa, os conteúdos que consome, os assuntos que repete, os lugares que frequenta, os exemplos que admira, as vozes que você permite entrar, as crenças que circulam ao seu redor. O ambiente inspira pensamentos. E os pensamentos, quando repetidos, entram no ritmo hipnótico. Por isso, escolher ambiente não é frescura. É estratégia de sobrevivência mental. Se você convive todos os dias com pessoas que reclamam, debocham, duvidam, criticam e vivem sem direção, isso entra em você. No começo, você resiste. Depois, você normaliza. Depois, você repete. Depois, você vira parte daquilo. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você se cerca de pessoas com visão,
Disciplina, coragem, construção, estudo e propósito. Sua mente começa a ser puxada para outro nível. O ambiente não decide tudo, mas ele influencia muito. Por isso, uma das perguntas mais práticas desse livro é: quem está ajudando a formar seus pensamentos? Porque quem controla seus pensamentos influencia suas decisões, e quem influencia suas decisões participa da construção do seu destino. Outro princípio importante é o Mastermind Napoleon Hill defende a força de mentes trabalhando em harmonia por um objetivo definido. Isso é muito mais do que fazer networking. Mastermind não é estar cercado de gente, é estar conectado a pessoas certas, com intenção certa, energia certa e direção compatível. Uma aliança mental forte pode acelerar crescimento, corrigir visão, aumentar a coragem, trazer conhecimento e impedir que a pessoa caia de novo na alienação. Mas uma associação errada pode fazer o oposto, pode drenar energia, confundir propósito, esparrar, destruir ambição, normalizar mediocridade. Então o livro ensina: escolha bem suas alianças. Nem todo mundo que está perto está ajudando. Nem todo conselho vem de alguém que deveria opinar. Nem toda amizade fortalece o destino. Nem toda relação merece acesso à sua mente. O próximo princípio é o tempo. O tempo é a prova da verdade. É o tempo que revela se um desejo era real ou apenas empolgação. Muita gente quer resultado rápido porque não suporta o processo, mas a natureza não funciona assim. Tudo que é forte precisa de maturação. Uma árvore não nasce pronta. Uma habilidade não nasce pronta. Uma mente forte não nasce pronta. Uma vida próspera não nasce pronta. O tempo consolida aquilo que é repetido. Por isso, o livro ensina que a pessoa precisa tomar cuidado com o que permite permanecer. Um pensamento ruim por um dia incomoda. Um pensamento ruim repetido por anos vira prisão. Uma desculpa hoje parece pequena. Uma desculpa repetida por anos vira destino. Um ato de disciplina hoje parece simples. Disciplina repetida por anos vira autoridade pessoal. O tempo não perdoa. Repetição errada, mas recompensa a repetição certa. Depois vem a harmonia. Harmonia é alinhamento, é quando o pensamento, desejo, palavra, ação, ambiente e propósito começam a caminhar na mesma direção. Muita gente vive fragmentada, quer crescer, mas anda com quem odeia crescimento. Quer prosperar, mas pensa como vítima. Quer liberdade, mas vive sem disciplina. Quer respeito, mas não honra a própria palavra. Quer uma nova vida, mas protege hábitos antigos. Essa falta de harmonia consome energia. A pessoa fica dividida. Uma parte quer avançar, outra parte quer conforto. Uma parte quer mudar, outra parte quer aprovação. Uma parte quer vencer, outra parte tem medo do preço. Harmonia é quando você para de negociar com tudo que sabota seu destino. É quando sua vida começa a ter coerência, que você diz, combina com o que faz. O que você quer combina com seus hábitos. O que você busca combina com seu ambiente. O que você deseja combina com seu nível de disciplina. Sem harmonia, a pessoa vive em guerra interna. Com harmonia, ela concentra força. E por fim, o livro fala da cautela. Cautela não é medo, medo paralisa. Cautela protege, medo evita toda ação. Cautela calcula melhor a ação. Medo nasce da insegurança. Cautela nasce da inteligência. A pessoa sem cautela entrega sua mente para qualquer influência. Entra em qualquer sociedade, acredita em qualquer promessa, segue qualquer conselho, compra qualquer ideia, confunde pressa com oportunidade, confunde emoção com direção. Cautela é filtro, é a capacidade de pensar antes de permitir que algo entre na sua vida. Antes de uma parceria, observe. Antes de uma decisão grande, analise. Antes de confiar, teste. Antes de seguir uma voz, veja para onde aquela voz está levando. Antes de entregar sua energia, veja se aquilo combina com seu propósito. O livro mostra que a mente precisa ser protegida, porque tudo que entra nela pode virar semente, e toda semente, repetida pelo tempo, pode virar destino, no fundo. Mais Esperto que o Diabo é um livro sobre liberdade, mas não uma liberdade superficial. É liberdade mental.
a liberdade de pensar por si mesmo, a liberdade de escolher um propósito, a liberdade de dominar o medo, a liberdade de não ser conduzido pela massa, a liberdade de aprender com a adversidade, a liberdade de sair do automático, a liberdade de construir uma vida com direção. A grande mensagem do livro é esta: o maior inimigo do homem não é a falta de oportunidade, não é a falta de dinheiro, não é a falta de conhecimento, não é nem mesmo o fracasso. O maior inimigo é uma mente sem comando, porque uma mente sem comando transforma conhecimento em teoria, transforma oportunidade em medo, transforma fracasso em identidade, transforma tempo em desperdício, transforma influência negativa em destino. Mas uma mente com propósito definido muda tudo. Ela pega o fracasso e transforma em lição. Pega o medo e transforma em sinal de crescimento. Pega a dúvida e transforma em investigação. Pega o tempo e transforma em construção. Pega o ambiente e transforma em estratégia. Pega a repetição e transforma em poder. Esse é o mecanismo central do livro. O diabo domina pela ausência de propósito. Ele não precisa vencer uma pessoa forte. Ele só precisa mantê-la distraída, indecisa, com medo, sem disciplina, sem domínio sobre os próprios pensamentos, porque uma pessoa assim se entrega sozinha. Mas quando essa pessoa desperta, tudo muda. Quando ela define um propósito, fecha uma porta. Quando cria disciplina, fortalece a mente. Quando escolhe o ambiente, protege a direção. Quando aprende com a adversidade, amadurece. Quando entende o ritmo hipnótico, passa a usar a repetição a favor dela. Quando pensa por si mesma, deixa de ser massa de manobra. E talvez essa seja a maior provocação de mais esperto que o diabo. Você não precisa vencer o mundo inteiro hoje, mas precisa vencer aquilo que dentro de você aceita viver sem direção. Precisa vencer a desculpa, a procrastinação, a dúvida permanente, a dependência da opinião dos outros, a preguiça mental, o medo de decidir, o hábito de abandonar o próprio propósito, porque uma vida extraordinária não começa quando tudo fica fácil. Ela começa quando você assume o comando, quando para de esperar permissão, quando para de culpar o ambiente, quando para de transformar medo em conselheiro, quando para de aceitar a alienação como normal. A partir desse ponto, a vida muda de categoria. Você deixa de ser conduzido e começa a conduzir aplicação prática para quem está ouvindo agora. Traga isso para a sua vida, pegue uma área onde você está travado, pode ser dinheiro, profissão, negócio, saúde, relacionamento, família, espiritualidade, disciplina, comunicação, coragem, vendas, liderança e responda com honestidade. Qual medo está comandando essa área? É medo de perder? Medo de ser criticado? Medo de começar? Medo de assumir responsabilidade? Depois pergunte, qual desculpa eu venho repetindo? Porque a desculpa repetida vira ritmo hipnótico. Depois pergunte, qual ambiente está alimentando esse padrão? Quais pessoas, conversas, conteúdos e hábitos estão reforçando essa versão minha que eu digo querer superar? Depois pergunte, qual é meu propósito definido nessa área? Não responda de forma genérica. Seja claro o que exatamente você quer. Por que isso importa? Qual decisão precisa ser tomada? Qual hábito precisa ser repetido? Qual influência precisa ser cortada? Qual ação precisa começar hoje? Porque uma mente confusa não constrói destino forte. Clareza é poder. E por último, pergunte, qual pequena ação repetida todos os dias pode começar a quebrar esse ritmo antigo? Não precisa ser uma revolução de aparência. Precisa ser uma decisão real, uma página lida, uma proposta enviada, um treino feito, uma despesa cortada, um plano escrito, um produto vendido, um conteúdo publicado, um pedido de desculpas, uma parceria encerrada, uma nova rotina iniciada. O ritmo hipnótico que te prende foi construído pela repetição. O ritmo que vai te libertar também será
Fechamento com venda do livro físico. Este foi um resumo prático, técnico e direto de Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill, mas nenhuma síntese substitui a força da obra completa. Este é o tipo de livro que não deve ser apenas ouvido uma vez. Ele deve ser lido, marcado, relido e aplicado. Porque cada capítulo confronta uma parte da mente que muitas vezes a gente evita encarar. Se essa mensagem falou com você, adquira o livro físico. Tenha esse livro na sua mesa, na sua cabeceira, no seu ambiente de estudo. Volte nele sempre que sentir que está perdendo direção, coragem ou clareza. O link para comprar o livro físico está na descrição. Leia com calma. Marque as partes mais fortes. Aplique uma ideia por vez. Porque talvez a maior virada da sua vida não comece com mais informação. Talvez comece quando você decide tomar de volta o comando da sua própria mente.